Então, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam aí todos bem. Para quem não me conhece, sou o professor Henrique Acosta, tá certo? Professor da Rede Municipal de Educação daqui de Brejo Madre de Deus. E hoje nós vamos trabalhar um pouco, conhecer um pouco melhor sobre o tênis, O tênis de quadra, o tênis de campo, como prefiram chamar, tudo bem? E suas características básicas, algumas regras, algumas ações básicas, enfim. Vamos conhecer um pouco sobre o tênis e o que esse esporte foi construído e o que ele tem a oferecer para todos os praticantes, tudo bem? Então, o tênis é um esporte de rede ou parede que utiliza raquetes, onde o principal objetivo é lançar a bola na quadra do adversário, de forma que ele não consiga rebater essa bola de volta dentro da minha quadra. Essas partidas de tênis, elas duram normalmente muitas horas, então 2, 3 horas, até mais do que isso. E exige muito das capacidades e habilidades físicas por ser um jogo longo e de extremo esforço, exigência física para poder chegar na bola, para poder golpear a bola para rebater para o lado adversário, enfim. É um esporte que, embora seja pouco praticado aqui na nossa região, é um esporte bem antigo, e pode ser considerado como um esporte de raquete rei, o pai. Muitos dos esportes de raquete ou de rede e parede tiveram influência a partir do tênis. Tudo bem? Esse jogo ele pode ser praticado em diferentes tipos de piso, geralmente ao ar livre, embora tenha já algumas modalidades de tênis em ambientes fechados, tá certo? Porém, são pisos bem específicos. Por exemplo, nós temos o piso duro, o quadro de média velocidade, a qual normalmente utilizam cimento, asfalto ou até madeira em alguns casos, Nós temos também o saibro, que é uma mistura entre terra e argila, na verdade como se fosse uma terra batida, tudo bem? Onde o jogo é bem mais lento. E temos também, em alguns casos, a competição em grama, tudo bem? Que é já um jogo mais rápido e, por ser irregular, torna o jogo um pouco mais difícil. Tudo bem até aqui? Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida sobre o texto didático, sobre o conteúdo que está sendo exposto aqui na aula, é só mandar uma mensagem aí para o seu professor. Tudo bem? Vamos dar sequência. Então, pessoal, você sabe de onde vem o tênis? Na verdade, o tênis, assim como muitos outros esportes, eles surgem a partir de um jogo, de uma brincadeira que se populariza. Então, não sabe se ao certo a origem real do tênis. Isso porque desde lá do século V, lá no Egito, já existiam algumas evidências que retratam um jogo parecido com o tênis, Porém, lá por volta do século XII, por aí, principalmente lá na França, tinha uma brincadeira, na verdade, dos monges franceses, chamada Jeu de Peu, que simplesmente fazia com que controlasse uma bolinha, jogando a bolinha na parede, usando a palma da mão. A gente viu anteriormente em algumas aulas aí a questão da peteca, é como se espalmasse a bola na parede para manter o sob controle. E isso podia ser na parede ou com a corda a partir de outro jogador, O jogo começou a se transformar a partir do século XIV, tá certo? E aí já ficou um pouco mais parecido com o formato que nós temos atualmente, Ele passou a ser jogado já com raquete, ao invés de só a mão, mudou também a composição da bola, começou a usar os espaços com a bolinha batendo no chão, enfim, foram criadas novas estratégias, O retângulo já na quadra, mesmo sem todas as marcações, já usava-se um retângulo desenhado no chão. Então, nós temos nesse momento o início da popularização do tênis por todos os lugares, por vários momentos. Espalhando-se principalmente pela Inglaterra, por aquele lado já da Europa também. As primeiras regras do tênis eles foram sistematizadas a partir de uma associação nacional, e data mais ou menos do ano de 1881, se não me falha a memória, tudo bem? E aí, com o progresso, com o tênis ganhando espaço, começaram-se as competições oficiais, e a primeira competição foi em 1877, lá num clube
que inclusive ainda hoje é realizado o mesmo torneio, que é o torneio de Wimbledon. Tudo bem? Inclusive nosso tenista Gustavo Kirten, nosso Guga, ganhou essa edição em alguns momentos, né, da sua carreira. A Federação Internacional de Tênis, que é quando a gente usa como o marco, né, institucional da padronização das regras do esporte, foi criada em 1924, tá certo? Então nós consideramos que o esporte enquanto fenômeno moderno, o esporte moderno, ele trata esporte a partir da sua criação da Federação Internacional, que é quando estipula todas as regras para a qual o jogo vai ser seguido. E aí nessas regras que foram estabelecidas lá em 1924, algumas foram bem importantes e elas prevalecem até hoje, como é o caso do tie-break, tá certo? No Brasil ela chegou mais ou menos no século XIX, junto com a chegada dos imigrantes franceses e ingleses, que além de trazerem as bolas de futebol, trouxeram também algumas bolas de tênis e raquetes para jogar, né? E aqui no Brasil ela ocupou principalmente os espaços onde os franceses e ingleses vieram para o Brasil, então ali o lado do sudeste e sul do Brasil principalmente. A primeira competição, né, do Brasil oficial foi o campeonato estadual, na verdade de São Paulo, né, lá na década de 1910, 1920 por aí, né, e o primeiro vencedor desse campeonato natural do Brasil foi o Maestro Munhoz, né? Antes disso, só os estrangeiros que estavam morando no Brasil, ou seja, os imigrantes, que venciam essas competições, nessas competições oficiais. Tudo bem? A Confederação Brasileira de Tênis, ela data de 1955, e aí, claro, como todos os esportes, a partir do momento que elas ganham independência e uma instituição para defender os seus objetivos e interesses, ela começou a se espalhar, a se difundir pelo Brasil. Inclusive teve grandes nomes, né, em questão de cenários mundiais, ganhando campeonatos a níveis internacionais, como é o caso da nossa Maria Esther Bueno e nosso Gustavo Kirten, nosso Guga, como eu falei para vocês, né. Atualmente, os melhores tenistas, né, do mundo estão sempre ali no topo do ranking. Nós podemos citar aí o Roger Federer, né, o Rafael Nadal, a Serena Williams, a Maria Sharapova, enfim. Nós temos outros, né? Nós temos uma geração de tenistas brasileiros aí chegando com qualidade e espero que eles possam trazer bons resultados aqui para o nosso país. Tudo bem? Então vamos lá. No tênis nós temos algumas regras básicas, né? Que diferem um pouco de outras modalidades. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui de uma forma bem resumida, tá certo? É claro que tem muitas outras. E o tênis ele pode ser praticado tanto simples, masculino ou feminino, ou em dupla, seja ela masculina, feminina ou mista. Nós temos diferentes tipos de piso para essa quadra, né? E como eu disse, o que muda principalmente é a velocidade da bola. A largura da quadra ela varia da sua área útil, né? A sua área de utilização, de acordo com se é simples ou duplas. Quando é na área dupla, né, o jogo de duplas, a gente utiliza também as faixas laterais como área útil de jogo e faz com que a quadra fique um pouco mais larga. Então ela vira aí em torno de 24 por 11 metros. Esses quadradinhos aqui próximo à rede são a área de serviço, onde o atleta que está aqui na zona de saque, atrás da linha de fundo, precisa sacar exatamente dentro de um quadrado desse para dar continuidade ao jogo. Tudo bem? A área de fundo tem 5 metros e um pouquinho. A rede fica normalmente a 1 metro e um pouquinho, onde no centro ela sempre fica um pouquinho mais baixa, porque não tem como esticar ela ficar exatamente com a mesma medida dos lados. Então, a medida de simples ela fica aí com 10 metros e a medida de duplas, no caso a largura, ela fica com 12,80. Nós temos para conseguir controlar esse jogo, por ser um jogo muito rápido, né, e com uma bola pequena, difícil de visualizar, 10 árbitros de linha, um árbitro principal, tá certo? E um anotador. Então, esses árbitros de linha, eles verificam se a bola bateu nas linhas ou dentro, né? Esse árbitro aqui olha exclusivamente a rede e esse árbitro é o que controla tudo. Nós temos no tênis o game, o set e a partida, o match, tudo bem? O game e o set são os números individuais. Então, cada game, né, ele tem 4 pontos, mais precisamente 15, 30, 40 e o game, né? E cada set ele vai até
6 pontos ou até abrir 2 pontos de vantagem depois dos 6, tudo bem? Então, para que seja considerado um game, se tiver empatado 40-40, ele precisa abrir 2 pontos de vantagem para poder ganhar o game, né? A bola do tênis geralmente é uma bola pequena, geralmente amarela ou verde, de uma cor bem chamativa para ficar fácil de visualização. E as raquetes, como todos os outros esportes, sofreu evoluções, né? Iniciando pela madeira, depois metal, chegando na fibra de carbono. Ela tem no máximo 73,5 centímetros aproximadamente, e a área de rede, né, de linha, em torno de 39 centímetros. O serviço é a mesma coisa que o saque, tudo bem? Então nós chamamos que nós confirmamos o serviço. E aí nós temos opções de falta. O que é uma falta? É quando o saque ele não chega na área de saque determinada do campo adversário, tudo bem? Então o adversário, né, na verdade o jogador, ele tem direito a uma falta. Se ele fizer 2 faltas consecutivas, é um double fault, e aí isso conta como um ponto para a equipe adversária. No caso, se for dupla, né? Se for individual, para o adversário. E aí nós temos, basicamente, no tênis, a mesma lógica dos esportes de rede e parede no que diz respeito aos aspectos táticos do jogo. Ela está basicamente embasada, já no princípio de ocupação do espaço e da previsibilidade ou manipulação das ações do adversário, né? Então, por exemplo, normalmente nessas modalidades, nós fazemos com que o adversário vá para uma determinada área do campo, ou da quadra, para facilitar os nossos golpes e ações ofensivas em outros locais. Entre os golpes, né, entre os fundamentos técnicos e os movimentos básicos, também chamados de golpes, nós temos o forehand, tudo bem? O que acontece quando a palma da mão do tenista ele fica direcionada, ou seja, de frente para a rede, né? Então a raquete ela fica como se fosse paralelo à rede e a mão, né, fica espalmada para o lado da rede, tudo bem? E aí o movimento é sempre utilizando o ombro, tá certo? O backhand é o contrário do forehand, tudo bem? E isso significa que em vez de estar a mão apontada para a rede, está o dorso da mão, né? As costas da mão virada para a rede. E aí existem diferentes formas de usar, no caso, os fundamentos técnicos. A passada é quando o tenista faz com que a bola passe pelo lado do adversário, né? Sem dar meio que por cima dele. Tudo bem? Mas sem passar exatamente em cima. Já o lob é exatamente uma cobertura, quando a bola passa exatamente sobre o adversário. O smash acontece quando a bolinha vem acima da cabeça, né? E o movimento para se chegar ao ataque, ele parece muito com a cortada do voleibol, com o próprio smash do badminton, que vocês já viram, enfim. É um movimento similar. Tudo bem? Existem outros fundamentos técnicos, né, não tão conhecidos quanto ou menos utilizados. Esses golpes, né, esses fundamentos técnicos são realizados no fundo da quadra, que nós chamamos aqui, né, da linha de serviço até a linha de fundo. Nós vemos sempre o nome de drive, tudo bem? E aí quando eles passam aqui dessa linha do serviço, né? Normalmente eles pegam a bola antes dela bater no chão. E aí os golpes podem ser o voleio, quando o movimento é similar ao forehand, né, hand, ou backhand, ou o próprio smash, tá certo? E aí, claro, existem outros movimentos, né? Aqui está o smash, aqui o forehand, aqui o lob, né? E esse aqui é o top spin. O que é que acontece nesse top spin aqui? O atleta, principalmente no saibro, né, às vezes acontece do atleta jogar a bola um pouco alto, o que dificulta, né, as ações ofensivas de potência. Né? Então, muitas vezes ele tem que fazer um movimento meio que circular na raquete para fazer com que a bolinha gire na posição como se fosse para baixo, para acelerar a bola. Né? Da mesma forma, pode acontecer o contrário, né, que é o caso do slice. Tudo bem? É como se ele desse uma cortada, ele estivesse fatiando o espaço meio que paralelo com o solo. E isso faz com que a bolinha vá próximo da rede adversária, quebrando o ritmo do adversário, fazendo ele se deslocar até a rede. Né? Claro que esses movimentos que não exigem tanto potência, eles precisam um pouco mais de coordenação, de habilidade, um pouco mais de recursos técnicos para conseguir serem executados de maneira eficiente.
só para que vocês possam se organizar, tá certo? Aqui na descrição do vídeo nós temos o texto didático, na verdade é um texto de apoio, né, que vai servir para que vocês possam fixar e compreender melhor essa aula, né, algumas dessas coisas que foram expostas para você nessa videoaula, tudo bem? Tem também nesse material de apoio um roteiro de estudos, só é clicar no link que está aí na descrição, e uma pesquisazinha para fazer, né, sobre as variações, como é o caso do beach tênis, tá certo? Como o próprio tênis de mesa, enfim, as modalidades que surgem a partir do tênis, tá certo? Assim como as suas características, algumas competições, algumas curiosidades, né, os recordes, enfim. Fica à vontade para expandir e questionar e pedir ajuda ao seu professor, tá certo? Nós temos também, né, uma atividade para fazer em casa, ela está direcionada aí, que é mais ou menos parecida com o tênis, né? Aquela brincadeira que deu origem ao tênis propriamente dito, tá certo? E aí nós vamos chamar ela de Geopo de Pan, em casa, claro, e algumas ela vai ficar muito parecida com o que nós chamamos de quadradinho, vôlei tênis, né? Fute tênis, enfim. Como é que vai funcionar? Essa atividade em casa, você vai pegar uma bola, desde que ela pule, pode ser de qualquer tamanho, e vai jogar você contra a parede. Então você vai tentar controlar a bola na parede, você vai jogar a bola na parede, a bola vai cair no chão e você vai rebater a bola na parede, tomando cuidado de deixar ela bater na parede, né, e no chão apenas uma vez, tá certo? E aí, quando você conseguir fazer isso, vai tentando fazer variações, por exemplo, ficar mais perto ou mais longe da parede, ficar sentado no chão, ou ficar em pé, enfim. Usa a criatividade, você vai ver que muda um pouco a forma de jogar, tá certo? Depois que você conseguir fazer isso, que estiver fácil para você, você vai fazer o seguinte, você vai dividir uma área de jogo, uma forma meio que um retângulo aí na sua casa, tá certo? Vai utilizar alguma coisa para formar aí como se fosse uma rede, e aí pode ser garrafas, pode ser caixa de sapato, uma cadeira, né, deitada no chão, enfim, como você achar melhor. E aí você vai jogar com outra pessoa, cada um de vocês fica em um dos lados, né? Cada um tem uma área de defesa. E aí o objetivo vai ser igual ao do tênis, né? É rebater a bola, fazendo com que ela caia dentro da área do adversário. E aí o adversário vai rebater de volta, né? Toda vez que alguém rebater a bola na rede ou para fora, ou também se pegar na bola antes de ela bater no chão, é ponto para o adversário. Tudo bem, pessoal? E aí, foi um prazer estar com vocês. Aproveitem aí, divirtam-se em casa. E não esquece, né, de registrar, tirar uma foto, fazer um pequeno vídeo e mandar para o seu professor mostrando o que é que você pode fazer em casa.